Olá, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu sou o Emerson Natividade. Vamos falar de carnaval. Carnaval 2025, Brasil. Eu estou em São Paulo, mas o carnaval ferve não só em São Paulo, como principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia, em toda a região Nordeste, né? Olinda, Pernambuco, né? Aqueles bonecos, né? De Olinda, né? O carnaval oferece uma festa popular que oferece muitas coisas belas, bonitas, né? E isso é importante a gente ressaltar. É importante a gente ressaltar também a história do carnaval, né? Que no Brasil se iniciou ali no século XVII pelos portugueses, né? Que trouxeram, né, os bailes, né, as festividades europeias, né, para o Brasil. E é claro, isso combinou, juntou com as festividades dos escravos, dos negros africanos que vieram subjugados para o país, né, dentro do processo de escravidão que o Brasil viveu. Né? Mas se a gente voltar um pouquinho para trás, a gente vai perceber que o carnaval é uma festa que tem uma origem ali dentro de uma proposta, né, não tão pagã, né, se tornou pagã no decorrer, né, dos séculos e acabou se perdendo dentro da sua proposta, né, de festividade, de se permitir, de ser um pouco mais alegre, né, de confraternizar. Mas também é importante a gente falar das escolas de samba. As escolas de samba elas trazem cultura, elas trazem pesquisas, trazem conhecimentos, né? Então é muito errôneo falar que o carnaval está aberto, né, para que as matrizes, as filosofias religiosas africanas possam estar aí de forma permissiva ou corrompida, consagrando o carnaval. Na verdade, essa demonização das igrejas, das filosofias religiosas afrodescendentes, a Umbanda, o Candomblé e outras, é uma questão que tem a ver muito com outras filosofias religiosas, né, que não concordam, discordam e ainda não entenderam o princípio, né, de estarmos aqui encarnados, né, de estarmos vivendo a nossa existência, né? A gente vive numa matrix onde quando se separa as coisas, ou seja, direita, esquerda, preto, branco, as classes sociais, nós estamos nos distanciando uns dos outros e não percebemos que todos nós somos irmãos e que todos nós vivemos neste momento esta experiência, neste corpo, independente do que acredita ou concebe, né? Já vivemos outras experiências em outros corpos. Então, é importante a gente perceber que a gente não deve cultivar inimizades ou se colocar de uma forma onde o outro seja o meu inimigo. Na verdade, podemos ser adversários. E quando a gente fala em adversários, a gente está falando em disputa. Né? A gente vê isso muito no esporte, por exemplo, no futebol, no tênis, no basquete, ou vai fazer uma luta, né? Uma dança, né? Num concurso que você tem que ser o melhor e não deu naquele momento, parabeniza seu irmão. No ano que vem você vai ter a sua próxima oportunidade ou no próximo mês, enfim. Então é importante a gente reconhecer que cada um tem o seu momento e a sua hora, porque assim a gente se fortalece e em algum momento a nossa hora vai chegar e a gente também vai adquirir vitória em relação àquela disputa. Nós somos ensinados assim, né? A disputar, né? Um com o outro. E isso não é saudável. O que é saudável é a gente perceber o que realmente está claro para a gente, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente muitas vezes não está muito alicerçado. Né? Então a gente precisa voltar um pouquinho, né? A gente precisa se equilibrar um pouquinho e entender o que a gente quer. Muitas vezes se utiliza um carnaval, né, para beber um pouco mais,
para praticar um desregramento sexual um pouco maior. E às vezes a gente não percebe que muitas vezes a gente também tem as sugestões do plano inferior, né? Da espiritualidade inferior, né? Que também ela aproveita essa libertinagem, esse período onde as pessoas saem, né, dessa questão um pouco mais regrada, né, e vão para o álcool, né, e consequentemente o álcool te leva a outros pensamentos. E é esses pensamentos que são sugestões. Se você passa uma semana inteira pensando em determinadas coisas, em fazer determinadas funções, e nesse período você bebeu uma cervejinha, bebeu um vinho, e você às vezes pensa naquela vizinha que você não reparava, né? Ou naquele colega de trabalho que você não reparava. Isso são sugestões que o plano inferior utiliza para te tirar do eixo, para fazer com que você pratique uma traição, para que você se desvie moralmente dentro do seu processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Então é importante a gente perceber o estágio que nós estamos. Tudo é experiência, né? Eu já estou há vários anos aí indo para retiro espiritual no período de carnaval, né? É importante os retiros espirituais, é muito importante, não só para aquele que pratica, mas dentro de um processo de sustentação energética. É muito importante. Mas também já saí em escola de samba, né? Adoro São Paulo a Rosas de Ouro, no Rio de Janeiro amo a Portela, né? Sempre depois do carnaval assisto aqueles desfiles que contam histórias maravilhosas, como, por exemplo, tem uma escola, acho que é a Portela, uma escola no Rio, ou a Beija-Flor, que vai falar sobre Milton Nascimento, né? Que é um grande músico, um grande artista brasileiro e, consequentemente, é um desfile que eu gostaria de ver, né? Assim como muitas filosofias religiosas são representadas nas escolas, né? Trazendo conhecimento em relação aos orixás, em relação ao como funciona, o que é um preto velho, o que é um caboclo, o que é um índio, dentro da egrégora espiritual. Então, são conhecimentos importantíssimos que a gente tem que entender, né? A gente tem que compreender e não negar. À medida que a gente vai separando o evangélico, o católico, do bandista, do candomblessista, do espírita, do budista, nós estamos né, fazendo aquilo que os nossos irmãozinhos não estão esclarecidos, que não querem a nossa evolução, façam com que eles batam palma e digam é assim mesmo, entendeu? A gente precisa se unir, a gente precisa entender que o processo é de irmandade. Não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é budista, se você é espírita, se você é candomblessista, se você é umbandista, ou se você é taoísta ou de qualquer outra filosofia espiritual. O que importa é o seu princípio. Comungue o seu princípio e deixe que o seu irmão comungue o princípio dele, dentro daquilo que ele entende como o melhor para ele naquele momento, né? A gente está sempre acostumado, principalmente o vendedor, né, a vender alguma coisa, né, convencer alguém de algo. Olha, a minha filosofia é melhor que a sua, porque é isso, porque é aquilo. Não existe isso. O que existe é se sentir bem. Por que fulano é espírita naquele momento? E depois deixou de ser espírita e virou um bandista? Ou por que a pessoa era católica e virou budista? Tem um propósito aí. Essa pessoa se sente melhor, se sente bem, entende o processo. A minha esposa estudou espiritismo e hoje está estudando o judaísmo, está estudando a Torá. Está se sentindo bem? Ela está se sentindo bem, está compreendendo esse processo. Eu vou dizer alguma coisa? Então é importante a gente perceber que quanto mais juntos nós formos, menos discriminatório ou menos
dentro de uma questão de discriminação em relação ao que o outro pratica nós formos, mais nós vamos evoluir enquanto seres humanos. E nós não percebemos isso. Nós ainda cultivamos o espírito da guerra, né? Do guerrear. E nós já entendemos que as guerras foram importantes dentro de um processo daquilo que nós sabíamos fazer, que era só aquilo, né? E por isso que o mundo evoluiu através das guerras, o que é triste por um aspecto, é natural por outro, porque as pessoas, a mente humana, gostava de praticar e gosta de praticar isso. E é isso que a regeneração, a quinta dimensão, está querendo que nós, né, mudemos, abdiquemos desse sentimento de guerra, de destruição, para um sentimento de construção, de amorosidade, de compreensão, de confraternização. O quanto isso é importante. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante dentro desse período do carnaval, onde sim é um período um pouco mais pesado, onde muitos espíritos que estão de uma forma leviana muitas vezes, né, sugestionando coisas que gostavam ou se viciaram na matéria, e às vezes aqueles desatentos, aqueles que não vigiam, que não oram, caem nessas ciladas, né, e se perdem moralmente dentro desses processos. É importante, né, que se tenha orações e vibrações. E muitas das vezes a gente vê muitas casas espíritas, né, e a gente falou isso um pouquinho na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, no Manhã Boa Nova, o quanto as casas espíritas estão fechadas e às vezes até orientam a não fazer evangelho no lar. É um absurdo, porque se tem um receio de algo, e na verdade nós não devemos ter receio de coisa alguma. É um momento que exige vibrações, orações, mentalizações, porque justamente isso, aqueles espíritos que não têm nenhuma regra moral, são espíritos que sugestionam outros, que às vezes tomam aquela sua cervejinha inocente e começam a pensar em coisas que não deveriam pensar, né? Então, dentro desse processo, temos que tomar cuidado. Vibrações para aqueles que bebem, para aqueles que praticam desregramento sexual. Tudo isso traz energias deletérias, energias negativas. E a gente só vai conseguir minimizar ou enfraquecer essa matrix, essa matrix que quer que a gente cada vez mais se divida, porque isso faz com que a gente continue na inferioridade, né? É importante a gente perceber que quanto mais separado, mais guerra tem, mais inimizade tem, mais brigas tem. E se a gente perceber que quanto mais juntos nós estamos, entendendo que o irmão, eu sou santista, o irmão é São Paulino, o outro é palmeirense, o outro é corintiano, o outro é flamenguista, o outro é vascaíno, né? Cada um tem o seu processo. O cruzeirense, o atleticano, o gremista, o torce para o Internacional, o que torce para o Bahia ou para o Sport. Enfim, que todos nós percebamos que cada um tem uma história, uma trajetória, tem um gosto, tem uma afinidade. E ela não é igual à minha. Ótimo, maravilhoso. O que eu tenho que aprender com isso? As experiências que nós vivemos na vida, elas são importantes. Se eu, nesse momento, sou convidado a pular carnaval, que eu possa me precaver dentro de um processo moral e ético, de orai e vigiai, mas vou fazer aquilo que tem que ser feito. Seja sair numa escola de samba, seja ir para um baile, né? Mas entendendo um princípio e um propósito. É uma experiência vivida. Vou praticar nesse ano um retiro espiritual. Eu já pratico há anos. Vou vivenciar esse retiro espiritual. Vou vivenciar essa prática. Vou reverenciar da melhor forma possível. Porque eu já tive outras experiências
e as outras experiências não me contemplaram como um retiro espiritual neste período de ano me contemplam. Tudo bem. O importante é a gente perceber o que o carnaval, ele tem coisas positivas sim, mas ele também tem coisas que não dialogam com o nosso processo de autoconhecimento. Então, que possamos entender isso, parar de demonizar o carnaval por conta de filosofias religiosas africanas, que são filosofias de luz, são filosofias que trazem um propósito divino, que ajudam muitas pessoas, muitas comunidades, e cada fé professada tem o seu valor. Não importa qual a filosofia religiosa do seu irmão. O que importa é que ele está vivenciando aquilo na sua plenitude e ele está feliz com ele mesmo e com o seu propósito. E você, que está olhando muito para ele, está se incomodando demais, será que você está feliz no seu propósito? Será que você está feliz no seu caminho? Porque quando a gente está feliz, a gente percebe um equilíbrio, uma equanimidade em relação às questões vivenciadas. A gente não olha para o outro. A gente não tem tempo para criticar o outro. A gente continua dentro do nosso processo. Tenhamos atenção às redes sociais, somente o Instagram, o X, né, o antigo Twitter, onde há muitas mensagens direcionadas ao desregramento sexual, às traições. Possamos perceber e a partir daí atuar, trabalhar, fazer aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível. Ah, mas eu preciso me blindar. Ah, eu sou médium, eu sinto tudo, percebo tudo. Se cuida, ora, vigia, vibra. É importante estar num retiro espiritual se for assim. Ah, tem crianças, tem que levar para um bloco tal, porque gosta e tal, não sei o quê. Leve, escolha, pesquise um bloco onde vá mais crianças, onde tenha danças ou músicas que fazem sentido, dialoguem com aquilo que você pensa. Isso faz toda a diferença. Cuidado com as músicas. Elas impregnam na nossa mente, não é por acaso. Essas músicas, elas estão a serviço de uma matrix. Essa matrix que quer corromper cada vez mais o nosso processo de evolução na Terra. Nós temos que nos desfazer desse processo. Nós temos que colocar músicas elevadas, músicas que, se tiverem que impregnar no nosso íntimo, na nossa mente, que sejam elevadas, que tragam saberes, conhecimentos e palavras que nos alicercem, que podemos usar como mantras e continuar nossa caminhada evolutiva. O carnaval é uma festa popular, pagã, importante, porque emprega muitas pessoas, fazem com que naquele momento muitas pessoas possam professar muitos pensamentos, inclusive os pensamentos filosóficos religiosos. Pessoas também que possam ter uma experiência diferente daquela que estão acostumadas cotidianamente. São experiências para o aprendizado. Tá tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e está tudo bem. O importante é aprender a respeitar o outro. E assim a gente caminha junto à humanidade. Eu vi recentemente aí Vitor Belfort e a ex-feiticeira Jona Prado aí falando mal do carnaval, demonizando as filosofias religiosas matrizes africanas, porque eles são evangélicos.
Eu, desde os 13 anos de idade, gente, por conta da minha mãe, que era evangélica, se tornou evangélica, comecei a estudar as filosofias religiosas. E comecei a estudar as filosofias religiosas a partir das igrejas evangélicas. E depois fui estudar as filosofias orientais. Hinduísmo, budismo, confucionismo, shivaísmo, taoísmo, budismo e outras, né? Islamismo. E até chegar nas filosofias religiosas genuinamente mais brasileiras, né? Como catolicismo, espiritismo, né? Depois as matrizes africanas, candomblé, umbanda e outras, quimbanda, para entender esse processo, para entender essa diversidade. E aprendi que a gente só pode falar bem ou mal se a gente conhece. Agora a gente não pode falar mal porque alguém, algum pastor, um sacerdote, falou mal daquela filosofia. Isso não quer dizer que ele conheça. Isso pode ser um pré-conceito que ele está passando por a sua comunidade. Por isso aquele ser que se diz abnegado, que se diz harmonioso com os propósitos divinos, ele tem que orar e vigiar, e ele mesmo tem que pesquisar, ele mesmo tem que ir atrás do conhecimento, ele mesmo tem que ir lá no local e frequentar e ver se é aquilo mesmo que está no livro, porque muitas coisas que estão no livro, que às vezes a gente pode colocar como um direcionamento, às vezes você vai no local, é outra coisa. E a partir daí a gente pode dizer assim, olha, eu fui lá, eu vi, não gostei, não é a minha, né? A minha é essa daqui. Percebe? Agora ficar falando mal gratuitamente, julgando, né? É a gente um dos princípios básicos daquilo que Jesus nos deixou, além de amar o próximo como a ti mesmo, não fazer para o seu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Não julgais para não ser julgados. E é o que mais a gente vê. Esse casal julgando, pessoas nas redes sociais julgando umas às outras, sem saber minimamente a realidade das situações. Para o bem maior, vamos parar com isso. Vamos colocar a mão na consciência. Ninguém é o dono da verdade. Eu também não tenho nenhum interesse em ser o dono da verdade. E sim aqui dialogar com você, meu irmão, você, minha irmã, trocar experiências. Estamos num período de carnaval, são 4 dias importantes, onde orar e vigiar e a vibração, uma mentalização positiva, ela é importante. A sonoridade, ou seja, a música, ela é importante, tem uma qualidade de música para que a gente possa fortalecer a nossa mente e os nossos propósitos, consequentemente. Agora, não podemos cair em ciladas, porque quem cai em cilada de lobo, somente lobos caem em cilada de lobos. Está no Evangelho. Então, que a gente possa se fortalecer. Se tivermos que vivenciar uma experiência no Carnaval, parabéns. Procure ter um equilíbrio, um propósito. Procure ser de verdade dentro desse propósito. Não porque alguém quis. Às vezes, nós temos que fazer coisas com amigos no sentido de acompanhar, de mostrar irmandade, mas não precisamos fazer tudo. Podemos olhar, perceber. Se em algum momento fomos solicitados a dar nossa opinião, que nós possamos dar essa opinião de forma verdadeira, porque isso vai ajudar o nosso amigo e aqueles que estão ao redor, às vezes, tirar a viseira e ampliar as percepções. Então, se você curtiu esse conteúdo falando sobre carnaval, sobre essa diversidade de energias que nós devemos
estar atentos dentro desse processo, seja vivenciando na folia, seja estando num retiro espiritual, seja fazendo outra coisa, estando em casa, recluso, só assistindo uns desfiles de escola de samba, adquirindo conhecimento em relação às histórias contadas, por que a história está sendo contada daquela forma. Ótimo, maravilhoso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ajude essa família a crescer, ajude esse canal a crescer, esse canal que fala de espiritualidade, que fala de arte, que fala de saúde emocional, saúde mental, esportes, que possamos unir forças, cada um dentro do seu propósito. Mas é importante que você discorde de mim, como também pode concordar comigo, mas essa troca, ela se faz presente. Ela é extremamente importante para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Fique em paz, vivencie esse momento com muito amor e com muita alegria. Namastê, gratidão.